Então vamos lá, vamos começar por aqui. Em primeiro lugar, bom dia, pessoal. É um prazer ter vocês aqui com a gente acompanhando esse webinar, tá? Meu nome é Carlos Nascimento, eu sou o pré-vendas da Darwa, responsável pela região Nordeste. Então, acredito que o pessoal dessa região deve ter muito contato ainda aí comigo. A gente deve trocar bastante ideia aí sobre reconhecimento facial e sobre vários outros temas. A ideia aqui da conversa, né? Não é nem uma aula, é mais uma conversa sobre o tema, onde a gente vai poder trocar essa ideia aí, tirar essas dúvidas que surgem na cabeça de muita gente quando ouve falar da tecnologia de reconhecimento facial, que é uma coisa que, apesar de já estar aí há um bom tempo, ela só tem se expandido no mundo e tem começado a tomar forma e ganhar grande usabilidade há bem pouco tempo, né? E a ideia é isso aí. No final, a gente vai ter uma parte de perguntas, onde vocês vão poder tirar todas as dúvidas. Durante a apresentação, se vocês forem deixando alguma pergunta aqui do lado que esteja de acordo com o tema, ou que vá servir aí para tirar uma dúvida da grande maioria que ficou, eu posso responder na hora. Caso contrário, a gente vai para o final e faz essa solução de dúvidas aí de todo mundo no final, junto, tá bom? Se vocês estiverem achando que eu estou falando muito rápido alguma coisa, ou se em algum momento o áudio parar de funcionar, ou a apresentação ficar ruim, vocês podem mandar uma mensagem aqui também que eu estou acompanhando, tá? Vamos lá. O tema de hoje, né, é mitos e verdades sobre reconhecimento facial. Eu acho esse tema bastante interessante, principalmente pelo fato de que o reconhecimento facial hoje, como eu falei, é uma tecnologia que avançou muito e continua evoluindo dia a dia, inclusive hoje com a utilização da inteligência artificial, né? E isso trouxe grandes benefícios para a tecnologia. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns benefícios dela. A ideia aqui hoje é trazer o conceito do reconhecimento facial, mostrar um pouco do reconhecimento facial utilizando a inteligência artificial, e em seguida mostrar os mitos e verdades, né? Que todo mundo tem alguma dúvida aí com relação a isso. E em seguida mostrar de forma bem rápida também a, a solução de reconhecimento facial proposta pela Darwa, né? O que é que a gente tem de produtos, o que é que a gente tem de solução e como aplicar isso. E em seguida a gente vai para a parte de dúvidas, tá? Com as perguntas de vocês. Em primeiro lugar, né? Para começar esse tema, o que seria o reconhecimento facial? O reconhecimento facial é simplesmente a capacidade da máquina de identificar dentro de uma imagem uma face, fazer a captura dos dados faciais e reconhecer essa pessoa comparando com uma face num banco de dados existente. Tá, isso a gente divide justamente nessas três fases: detecção, captura e reconhecimento. É importante entender que são três termos parecidos, mas que têm significados diferentes. Cada um deles representa uma fase e com processos completamente diferentes. Vamos explicar cada um deles, né? A detecção facial nada mais é do que a capacidade da câmera de ver que naquela imagem tem uma face. Se eu disser a você que um sistema tem a capacidade de detectar uma face, eu não estou dizendo a você que esse sistema tem capacidade de dizer de quem é aquela face, ou de dizer se essa face é de um homem, se essa face ela tá triste, se ela tem barba ou se ela tá de óculos. Ele simplesmente consegue ver que na imagem tem uma face. Tá? É importante ter isso em mente quando você vê em algum lugar escrito capacidade de detecção de face. Ele só quer que dentro da imagem você consiga gerar um alarme, ou gerar uma indicação, ou contar quantas faces existem dentro daquela imagem. É simplesmente isso, tá bom? Aí a gente fala também de captura facial. Quando a gente está tratando de captura facial, você fez a detecção de face. Para fazer a captura é necessário fazer a detecção, e em cima dessa detecção realizada, você tem que extrair dados que vão servir para a sua análise posterior.
Que dados seriam esses, por exemplo? Os sistemas de reconhecimento facial hoje, ou de captura facial hoje, eles conseguem determinar se a face capturada, ela possui barba ou não, se ela está usando óculos ou não, inclusive dizer se o óculos é um óculos escuro, se é um óculos de grau, consegue determinar se existe uma face coberta por uma máscara, que isso é muito importante para um cenário de segurança, se alguém está cobrindo o rosto, seja com a máscara, com a bolsa, com qualquer coisa que tape parcialmente o rosto, ele pode estar se escondendo por algum motivo. Então, seria bom gerar um alarme por isso. E os sistemas de captura facial têm capacidade de fazer isso. Ela consegue determinar, inclusive, qual a expressão da face que foi capturada. Se ela está sorrindo, se ela está com a face triste, com a face com raiva. Você consegue extrair esse tipo de informação da face capturada. Isso daí seria a captura facial, que já é diferente da detecção facial. E além disso, você tem o reconhecimento facial, que é finalmente a capacidade da câmera de, após detectar e fazer a extração dos dados da face, comparar esses dados extraídos com os dados que vão estar armazenados num banco de dados. Então, é importante notar que a captura, o reconhecimento facial não faz muito sentido, a não ser que você tenha um bom banco de dados, onde você vai estar fazendo a comparação das faces que foram capturadas. Tá ok? Vocês estão me ouvindo aí, né, pessoal? Só para confirmar aqui. Deixa eu ver se alguém responde aqui. Beleza, beleza. Se tiverem qualquer dúvida assim rápida, é só mandar aí que a gente vai tentando solucionar aqui. Vamos em frente. Depois de certo tempo de desenvolvimento, né, o reconhecimento facial passou a se utilizar de inteligência artificial. Hoje é o que a Darwa faz, tá? O nosso reconhecimento facial utiliza a inteligência artificial e utiliza uma forma mais avançada, né, um subnicho do reconhecimento facial, que é chamado de Deep Learning, ou tem um nomezinho em português, mas realmente me fugiu o nome agora, mas ele é bem difundido, conhecido como Deep Learning. Mas aí você vai me perguntar, tá, mas tem o Deep Learning, tem Machine Learning, tem inteligência artificial propriamente dita. Qual a diferença? Qual a diferença entre esses termos e essas tecnologias, né? Inteligência artificial é um termo que abrange todas essas, vou chamar de subtecnologias, tá? Que estão dentro do grupo de inteligência artificial. Inteligência artificial define qualquer forma onde você faça com que a máquina tente simular uma ação que, a princípio, seria possível só por uma inteligência humana. Tá? Você reconhecer um padrão de voz, você reconhecer um padrão dentro de uma imagem, reconhecer um objeto, identificar automaticamente o que é um spam no e-mail, é também uma forma de inteligência artificial mais primitiva. Enfim, qualquer forma onde você tenta trazer para a máquina a capacidade de inteligência humana é inteligência artificial. Só que inicialmente era muito difícil de lidar com inteligência artificial, porque os programadores tinham que determinar cada um dos possíveis cenários, como a máquina ia reagir e como ela ia se portar de acordo com cada cenário que ela encontrasse. Isso dava um trabalho gigante. Até por isso a inteligência artificial ficou parada até mais ou menos na década de 80, 90, quando eles começaram a trabalhar com machine learning, que é a capacidade da máquina de fazer a programação de forma que, a partir de um cenário onde ela está errando na detecção, ela aprender em cima desse erro. E aí você consegue treinar a máquina para, a partir dos erros dela mesmo, ela vai evoluindo por si só e criando novos códigos para lidar com esses erros e não errar mais naquilo ali, tá? Isso é o machine learning.
o Deep Learning é uma evolução do Machine Learning. Então, quando alguém fala de Deep Learning, Machine Learning, eles são coisas bem parecidas, até porque o Deep Learning ele se utiliza da técnica de Machine Learning, só que de forma mais avançada. O que é que ele faz? Ele utiliza vários nós, milhares de nós de comunicação, de inteligência, né, de processamento de informação, e trata eles independente de uma linha de tempo, de uma linha sequencial, né? A informação ela vai para frente e para trás, vai e volta, e é tratada várias e várias vezes até chegar a um ponto onde ele vai trazer o resultado desejado. Inclusive, também, como no Machine Learning, aprendendo cada vez com os erros, onde ela não tem o resultado esperado. É assim que é feito o treinamento do Deep Learning, tá? Você vai oferecer para a máquina milhares de exemplos de fotos do que seria o correto e vai treinar a máquina para que ela entenda o que é aquilo ali. A partir daí, qualquer versão por exemplo, falando de análise de imagem aqui, eu vou entregar ela 1.000 fotos, 5.000 fotos de homens e vou dizer a ela, isso aqui é um ser humano do sexo masculino. E ela vai entender, analisando aquelas 5.000 imagens, e na próxima imagem que eu der a ela de um ser humano, ela vai fazer a análise e entender que aquilo ali é um ser humano do sexo masculino, ou do sexo feminino, ou não é um ser humano de forma nenhuma, né? Conseguimos evoluir a inteligência a esse ponto. E hoje o que a Darrow faz, ela utiliza, inclusive nas tecnologias embarcadas, dentro de uma câmera que, a princípio, seria um sistema computacional muito pequeno para ter capacidade de processar tudo isso, né, nos dias de hoje, graças a uma parceria da Darrow com a Intel. Existe um chip de processamento de redes neurais que está embarcado nos nossos dispositivos com inteligência artificial e eles dão à câmera essa capacidade de fazer esse processamento que há poucos anos atrás você precisaria de clusters e mais clusters de servidores para conseguir fazer, né? Então é isso aí, a evolução da tecnologia e a Darrow sempre à frente nessa onda, né, de tecnologia e inteligência artificial. Alguns exemplos, né, da inteligência artificial aplicada a reconhecimentos, não só necessariamente reconhecimento de faces. Um grande exemplo que ninguém, muitas vezes, que o pessoal não para perceber que é o nosso spam de e-mail, que é uma inteligência artificial, ele consegue reconhecer de forma automática o que tem um padrão de lixo eletrônico, que tem um padrão de que alguém está tentando só incomodar você, aquilo ali não é um e-mail, que seria do seu interesse. Inclusive, a gente consegue ver que ainda não é perfeita a tecnologia, porque muitas vezes eles excluem algum e-mail que seria interessante para a gente, ou deixa passar algum e-mail que na verdade é spam. Mas se não fosse essa tecnologia hoje, a gente teria a nossa caixa de e-mail muito mais poluída do que é hoje em dia, né? Outro grande exemplo disso é o Google Fotos. Não sei quem aí utiliza o Google Fotos ou o iCloud para fazer o armazenamento das imagens e já percebeu que ele consegue separar em álbuns cada pessoa que está lá dentro de cada foto. Então, se você tirou uma foto minha, ou se você tirou algumas fotos minhas e tem lá na sua nuvem, né? Que é como eles classificam. Se você tem isso na sua nuvem armazenado, ele faz um processamento em cima dessa imagem e consegue determinar cada pessoa dessa imagem. Ele não vai dar um nome, necessariamente, porque você não deu um nome ainda a essa pessoa, mas ele separa num grupo todas as faces daquela mesma pessoa de formas unificadas, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Se quiserem depois dar uma olhada no celular, é bem interessante essa tecnologia. Quem usava isso também era o Facebook, né? Há algum tempo atrás, o pessoal se espantou quando viu pela primeira vez tirar uma foto e fazer o upload no Facebook e ele dizer: esse aqui é o Carlos Nascimento da Darwin, e ele estava fazendo ali a utilização do que eles chamaram do algoritmo dele de Deep Face,
para fazer o reconhecimento facial dentro da imagem. Além de imagem, uma coisa que seria impossível fazer reconhecimento sem utilização de inteligência artificial, desculpa, seriam os padrões de áudio, padrão de voz, reconhecimento de linguagem natural. Seria impossível fazer esse reconhecimento sem utilização de inteligência artificial, porque cada pessoa fala de um jeito. Todo mundo tem uma entonação diferente para falar diferentes palavras, diferentes termos. Então, sem a utilização de reconhecimento facial, seria impossível fazer isso. E hoje a gente vê isso de forma muito natural no dia a dia. Você consegue ver isso no assistente virtual, né? Que está aí no celular de quase todo mundo hoje em dia, que é a Siri da Apple e o Google Assistant da Google, que está nos Androids. E, inclusive, nos celulares da Microsoft já tem também a Alexa, que está aí para mostrar um pouquinho desse mundo para a gente. Finalmente vamos entrar nos mitos e verdades sobre o reconhecimento facial, né? Vamos lá tirar essas dúvidas. Primeiro aos fatos, né? Acho que o fato mais importante, o reconhecimento facial funciona. Eu queria mostrar um videozinho aqui bem interessante para vocês verem um pouquinho desse funcionamento. O áudio do vídeo está chegando aí? Oferecem possibilidades ilimitadas para a governança social na China. O Índice Global de Segurança de 2017 mostra que a China é um dos países com melhor segurança pública. Construções do programa Safe China estão sendo feitas nos centros de comando de segurança. A central recebeu uma ligação sobre uma idosa desaparecida que sofre de demência. Antes do fim da ligação, a identidade da mulher foi encontrada. Depois eu vou disponibilizar esse vídeo aí, eu deixo um link para vocês, tá bom, pessoal? A tarefa dele é aplicar tecnologias de ponta, como reconhecimento facial a operações táticas. A tela mostra câmeras instaladas em toda a cidade. A China criou a maior rede de vigilância do mundo, com mais de 20 milhões de câmeras. Conhecido como China Skynet, o programa oferece visão para proteger o cidadão. A senhora desapareceu há 4 horas. Pela previsão de Huang, com base na velocidade dela, ele seleciona uma área de pesquisa no mapa com raio de 5 quilômetros. Como a área inclui cerca de 100 mil pessoas, a pesquisa se baseia em reconhecimento facial de ponta desenvolvido pela China. Quase 1.000 câmeras cobrem áreas centrais, capturando rostos em cada quadro em tempo real e os encaminhando para a central. O sistema faz buscas nessas imagens a 10 mil quadros por segundo e 10 milhões de operações. Esse tipo de reconhecimento e computação não pode ser feito por humanos. Esta é a câmera de reconhecimento. Quando a senhora passa pela zona de captura, a imagem será capturada e nosso sistema saberá onde ela está. A China é um dos primeiros países a aplicar essa tecnologia na pesquisa e resgate de pessoas. A pesquisa ainda não terminou. O incidente foi informado há 10 minutos. Nesse tempo, as câmeras não capturaram o rosto dela. Zhang é responsável pela análise de informações. Combinando os dados de Huang, ele decide iniciar o sistema de pesquisa no banco de dados. Todas as imagens coletadas pelas 10 mil câmeras da cidade nas últimas 4 horas são analisadas. Em apenas 5 segundos, uma imagem da senhora é mostrada na tela, no cruzamento das ruas Tianjiang e Jefang. Conforme mais imagens são encontradas, o caminho dela é gradualmente conectado. Zhu é uma policial da comunidade. Entre as várias senhoras do clube, ela encontra a idosa desaparecida. Todo o procedimento durou apenas 25 minutos.
Com um celular e uma verificação em 2 etapas, é possível alterar seu registro a milhares de quilômetros, incluindo venda de propriedades e outras transações. Na China, o uso de sistema de reconhecimento facial é cada vez maior. Isso beneficiará mais cidadãos em aplicações civis ou de segurança, em comunidades urbanas ou suburbanas. Uma internet que beneficia mais de 1,3 bilhões de chineses está cada vez mais conectada. Recursos inteligentes e centralizados e Big Data estão apoiando aspectos diferentes da vida na China. Tá, vocês viram aí um pouquinho da capacidade de reconhecimento dos sistemas de reconhecimento facial utilizando a inteligência artificial. Eu vou continuar mostrando exemplos aqui para vocês, tá? Depois se alguém tiver alguma dúvida sobre esse vídeo, mas vocês podem comentar, né? A gente consegue discutir um pouquinho sobre ele, mas ali é um sistema de vídeo monitoramento de uma cidade inteira feito pela Dahua lá na China, onde ele faz essa utilização tanto para segurança, fazendo análise de faces e comparando com o banco de dados de criminosos que eles têm, como para, por exemplo, vocês viram lá no vídeo, a busca de pessoas perdidas. Então, assim, o uso é muito abrangente, né? E vocês conseguiram ver ali que existem 2 formas de fazer essa busca, né? Primeiro, em tempo real, você consegue fazer análise em tempo real das faces que estão passando em determinada câmera. Ele selecionou um raio de 5 quilômetros ali, e todas as câmeras de reconhecimento facial que estavam dentro daquele raio passaram a fazer o reconhecimento buscando pela face daquela senhora que estava desaparecida. E ele deixou 10 minutos o sistema operando nesse modo. Nesses 10 minutos, nenhuma daquelas câmeras identificou o rosto daquela senhora naquele raio. Então ele determinou que então ela ainda não saiu desse raio, porque seria impossível para ela se deslocar mais rápido do que pela velocidade de deslocamento dela, né? Seria impossível ela sair desse raio de operação aqui. E aí ele começou a fazer uma busca nas imagens armazenadas daquelas câmeras dentro daquele raio. E aí eles, dentro de poucos segundos, começaram a identificar o percurso que ela fez dentro da cidade. E aí chegaram lá no local onde ela estava jogando com as amigas ali. Mas aí você consegue ver a capacidade da câmera de não só fazer esse reconhecimento em tempo real, mas na imagem gravada com um processamento extremamente rápido, mesmo quando a gente está falando de bastante câmera, como é o caso da China, graças a esses algoritmos de inteligência artificial e os chips de processamento desenvolvidos especificamente para o processamento de redes neurais, né? E aí você consegue ter todo esse desempenho no sistema. Outro fato é que, apesar de que algumas pessoas não tenham conhecimento disso, ou até duvidem disso, é possível extrair dados da face além do reconhecimento. Mesmo se eu não tiver uma base de dados para utilizar com o reconhecimento facial, com aquela técnica de captura facial que a gente falou lá no começo, é possível extrair da face algumas informações que podem ser úteis para uma busca policial. Como, por exemplo, se o indivíduo que a face que foi capturada ela tem barba ou não, qual é a faixa de idade daquela face capturada, qual a expressão que ele estava no momento, se ele está usando óculos ou não, se ele está com a face coberta. Na China é muito comum o pessoal utilizar aquela máscara que filtra o ar por conta da poluição, né? Então, essa é uma informação muito útil também na China. Aqui tem uma tabelinha com todas as informações que podem ser extraídas da face. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, aqui a gente está falando de reconhecimento facial, né? Mas é possível fazer uma estruturação de vídeo. O que é isso, Carlos? Estruturação de vídeo é você conseguir, a partir da imagem, não só da face,
mas da imagem do corpo inteiro de uma pessoa. Você consegue determinar qual a cor da camisa que ele está usando, se ele está usando um casaco ou alguma coisa por cima dessa camisa, se ele está usando uma mochila ou não, se ele está de boné ou um chapéu ou alguma coisa na cabeça, um capacete, se ele está utilizando calças ou bermudas e qual a cor disso, sabe? Você consegue ter esses vários fatores extraídos da imagem através de captura de dados, né? E dessa forma facilitar muito a investigação da polícia, porque porque a partir de um certo ponto você não precisa mais ligar para a polícia e dizer: eu fui roubado aqui por Joãozinho, para que a polícia consiga fazer a busca dele nas câmeras de reconhecimento facial. Você vai dizer: eu fui aqui roubado por um homem, ele tem cerca de 30 anos, ele está usando uma camisa azul, uma calça jeans e ele tá com uma mochila nas costas. E ele usa óculos. E aí, com todas essas informações que foram extraídas da imagem, você consegue, ou os órgãos de polícia conseguem fazer uma busca muito mais filtrada e o resultado da busca por esse meliante seria feito de forma muito mais rápida. Outra coisa que o pessoal ainda não acredita muito, mas que hoje já é uma realidade. É possível sim reconhecer faces no meio de multidões. O pessoal tem a crença de que muita gente até acredita que o reconhecimento facial funciona, mas ele teria que ser num ambiente extremamente controlado, onde as pessoas vão passar de uma em uma, e na verdade não. Hoje a gente tem sistemas de reconhecimento facial que conseguem identificar até 100 faces dentro de uma única imagem. Claro que para isso você precisa de sistemas computacionais bastante potentes, você precisa de câmeras de altíssima resolução e extremamente bem posicionadas para esse fim. Mas sim, é possível fazer reconhecimento facial no meio de multidões em ambientes não controlados. Outra coisa que é bastante interessante olhar, existe muito medo de fazer reconhecimento facial para liberação de portas ou cancelas. O pessoal fala que reconhecimento facial é muito lento, vai travar toda a operação lá de entrada e de liberação de acesso do pessoal, né? Aqui tem um exemplo para que vocês possam ver a que nível nós chegamos na capacidade e velocidade de reconhecimento facial. E que você tem a precisão e muita velocidade na liberação do indivíduo no controle de acesso. Ele nem precisa parar na catraca para que possa ser liberado o acesso. Agora vamos falar um pouquinho dos mitos, né? O que é que não é verdade sobre o reconhecimento facial? A gente estava falando agora só da parte bonita, né? Vamos ver um pouquinho do que, na verdade, o pessoal imagina que imagina que é Hollywood, né? E na verdade não. Vamos lá. O primeiro mito é que o sistema de reconhecimento facial não é 100% seguro, assim como nenhum sistema de segurança. Nenhum sistema de segurança é 100% seguro. E o pessoal precisa desmistificar isso. Inclusive, essa imagem que vocês estão vendo aí embaixo é uma máscara tridimensional, é real, tá? Que foi feita por uma equipe de pesquisa de segurança, né? É uma equipe que verifica brechas de segurança em sistemas. E 10 dias após a Apple lançar o iPhone, acho que foi o iPhone 10, que tinha o Face ID. Eles tiraram o sistema de reconhecimento digital, o sistema biométrico digital, né, e passaram para o sistema biométrico facial. E disseram que, por se tratar de um sistema super avançado, que utilizava inclusive infravermelho para medir para medir a profundidade do rosto na hora de fazer o reconhecimento, esse sistema seria inquebrável. E aí, 10 dias após o lançamento, essa equipe fez essa máscara impressa em impressora 3D
com alguma imagem dos olhos e da boca colado no alto relevo, e esse nariz de silicone que eles posicionaram aí, e eles conseguiram quebrar essa criptografia, né, ou essa camada de segurança do sistema da Apple. Então, assim, a gente precisa ter ciência de que nenhum sistema de segurança vai ser 100% perfeito. O sistema de reconhecimento facial é muito seguro, sim, é bastante difícil de bular. Inclusive, naquele sisteminha que vocês viram lá de controle de acesso, existe uma tecnologia presente nele que ele não permite a abertura da cancela ou da porta se você estiver tentando fazer isso com uma foto ou uma imagem no celular. Ele só vai abrir realmente para um ser humano ali na frente, né? Que ele também faz essa medição de profundidade. É perfeito? Nunca vai ser. Sistemas de biometria digital têm problemas de segurança, sistemas de acesso por cartão, RFID, né? Tem problemas de segurança. Não, como disse, não existe sistema de segurança perfeito. Você quer um nível de segurança mais avançado? Coloca a dupla verificação, tá? Mas não é o caso achar que 100% da segurança seria conseguida com qualquer sistema que fosse, né? Outra coisa, os sistemas que utilizam inteligência artificial não são infalíveis. Por mais que pareça, né, a gente fica vendo tanta tecnologia, tanta evolução, e a gente acha que, cara, isso aí já é perfeito. Ainda não. A gente ainda tem que evoluir um bocado para se tornar perfeito, apesar de que já é bem avançado e bem evoluído, né? Esse vídeo é um exemplo de um sistema de classificação de pessoas que usa inteligência artificial, e um erro que é até bastante simples, qualquer ser humano veria, mas a máquina não consegue perceber isso por conta de um erro de treinamento. Na hora do treinamento da máquina, eles deixaram essa falha, e vocês podem ver no vídeo aí. A máquina faz identificação de qualquer objeto na tela, né? Então ela identifica que tem uma pessoa e identifica que tem uma cadeira. Mas esse rapaz na direita, porque tem uma foto de uma paisagem ali no meio, bem colorida, a máquina identifica uma paisagem e é impossível para a máquina ter um ser humano com uma paisagem no meio. E aí ela diz que aquilo não é uma pessoa por conta disso. Uma simples foto consegue, de certa forma, quebrar a capacidade da tecnologia, né? Mas assim, é um caso bem específico isso aqui, inclusive específico dessa tecnologia de classificação de pessoas, que foi treinada de uma forma mais abrangente, onde eles usam classificação de vários objetos na mesma imagem. As classificações que são feitas para segurança normalmente classificam apenas pessoas, no máximo veículos, e aí você fica livre desse tipo de problema. Mas eu coloquei aqui de forma ilustrativa, né, para que a gente entenda que não é perfeito, provavelmente nunca vamos chegar à perfeição, apesar de que o grau de assertividade hoje nos sistemas é bem alto. A tecnologia, e aí, baseado nessas informações que a gente estava falando agora, alguém vai chegar e vai dizer, então a tecnologia não é confiável o suficiente para aplicações de segurança. E aí, a gente vai ter que discordar, porque a tecnologia é 100% confiável para aplicações de segurança. Nenhuma tecnologia de reconhecimento facial vai chegar para você e vai dizer, pegar uma imagem e dizer, esse aqui é fulano de tal. Ela nunca te dá 100% de certeza com relação a isso. Justamente por conta da forma como ela faz a análise, né? Ela te dá uma porcentagem de certeza de que aquela pessoa capturada na imagem é aquele indivíduo que você tem no banco de dados, até porque normalmente nos bancos de dados você cadastra apenas uma foto, muitas vezes a foto não é o ideal para fazer o reconhecimento.
E aí a máquina sempre vai te dar um grau de precisão do reconhecimento. Ela vai te dizer, essa imagem capturada, essa pessoa que foi capturada nessa imagem, tem 85% de chance de ser Carlos Nascimento da Darwa. Essa outra pessoa capturada nessa imagem aqui tem 96% de chance de ser o Adriano Oliveira lá da Darwa. Então, a partir dessa porcentagem é que você vai setar seus filtros e vai colocar para que seja realmente analisado, né? Você não pode confiar 100% na máquina e a máquina vai lhe dizer, esse aqui tem 99% de chance de ser o Carlos. E aí você vai lá e prende o Carlos porque o Carlos está lá no banco de dados, mas na verdade aquele não era o Carlos. A máquina deu 99% de chance. Ainda existe esse 1% de imprecisão. E aí você precisa sempre verificar, pedir documentação do indivíduo para garantir que você não vai estar fazendo uma prisão indevida, por exemplo. Tá? Mas com relação a essa análise, hoje o sistema de reconhecimento facial é extremamente confiável nessas porcentagens que ele dá, e quando você coloca um filtro acima de, por exemplo, 95%, 96%, a taxa de falso positivo é muito baixa. Vamos falar agora um pouquinho das opções de sistemas e aplicações. Eu vou falar disso de forma bem rápida, porque apesar do que a gente faz parecer, não é um sistema tão simples, tem muitas variáveis, então precisa ser analisado caso a caso e precisa ser estudado. No final, vou deixar meus contatos aqui. Então, qualquer necessidade que a gente tenha de desenhar um projeto com reconhecimento facial, um projeto maior, que tenha um requisito maior de segurança, a gente pode sentar e trabalhar junto, tanto eu como qualquer outro engenheiro da Darwa. A gente está aqui para ajudar vocês nisso, mas eu vou dar um overview aqui sobre as soluções de reconhecimento da Darwa. Tá? Hoje, nos sistemas, a gente tem 3 possibilidades de fazer, propriamente dito, reconhecimento facial. Existem as câmeras de reconhecimento facial, que se dividem em câmeras de reconhecimento e câmeras de captura facial. Vou falar sobre elas no próximo slide. Tem também os NVRs. Hoje a gente consegue fazer, sim, reconhecimento facial nos NVRs, sendo eles os da série com inteligência artificial. E tem o appliance de reconhecimento facial, que é um sistema específico para isso. Vou falar mais sobre eles e a aplicação de cada um deles na próxima tela. Aqui a gente tem um cenário de aplicação mais simples, onde você tem um baixo requisito de fluxo de pessoas por minuto, né? E um requisito um pouco menor de segurança propriamente dita, onde você desculpa. Onde você conseguiria permitir a passagem de uma ou outra pessoa por conta do nível do requisito de segurança desse local, né? Por exemplo, sei, um internet bar, né, que o pessoal chama, tem muito lá fora, ou alguma segurança de uma empresa, alguma coisa que não tem tanta necessidade de um sistema de altíssimo nível de segurança, e também o fluxo de pessoas é bem baixo. Esse sistema representado aqui, ele consegue fazer o reconhecimento de até 6 faces por segundo, tá? E consegue cadastrar 5 bancos de dados com até 10 mil faces cada banco de dados desse. Desculpa, 5 bancos de dados com 10 mil faces no total, né? No caso, eu posso ter um banco de dados com 10 mil faces ou 2 com 5 mil cada, ou até 5 com 2 mil faces em cada banco de dados. Nesse cenário aqui, a gente está fazendo a aplicação utilizando uma câmera de reconhecimento facial conectada num NVR comum, sem ser da série AI, né, que é a série com inteligência artificial, mas que tem a capacidade de gerenciar essas imagens do reconhecimento facial.
Então, dentro do NVR, ele tem lá a parte de gerenciamento de reconhecimento facial, mas todo o processamento, todo o processamento, armazenamento do banco de dados, isso tudo fica dentro da câmera. Por isso que é um sistema mais simples. A câmera é um dispositivo menor, que tem uma capacidade menor de processamento, por conta do tamanho do chip que está ali dentro. Mas assim, dependendo do cenário, essa é a aplicação que vai sair mais em conta, vai ser o custo mais baixo, e ainda assim você tem o reconhecimento facial se utilizando de todas essas tecnologias que a gente vem falando até agora. Tá? Um outro cenário, que seria o que a gente chamaria de cenário intermediário, você utilizaria um NVR da série I, né, que é um NVR com inteligência artificial embarcada, e aí você tem duas opções de câmeras que você consegue conectar nesse sistema. Uma delas é a câmera que faz o face capture, que eu vou falar sobre elas, ou uma câmera comum. Quando você utiliza uma câmera comum, você conecta ela no NVR e o NVR é responsável por, dentro da imagem ou dentro do vídeo, identificar uma face, lá que a gente falou no começo, né? Detectar a face, fazer a captura dos dados faciais e a comparação no banco de dados. E isso consome muito processamento do dispositivo. Tá? Outra opção é utilizar a câmera com face capture, que é a câmerazinha que vocês estão vendo aqui na direita. A diferença da câmera com face capture para a câmera normal é que a câmera com face capture, ela não faz o reconhecimento facial, então ela não vai comparar aquela imagem com um banco de dados, mas ela identifica dentro do vídeo a face, faz a captura dessa face e extrai aqueles dados de imagem. Então ela faz aquela função de captura facial, onde ela vai dizer a expressão da face, a faixa de idade, se é um homem ou uma mulher. E manda tudo isso para o NVR, que ele sim vai processar o reconhecimento propriamente dito, que é fazer a comparação no banco de dados, né? Transformar aquilo no hash e fazer a comparação no banco de dados. Então, essas duas soluções. Qual é a vantagem de cada uma delas? Quando você utiliza a câmera normal, ele vai. É uma câmera mais barata, claro. Só que no sistema dentro do NVR, ela vai consumir muito processamento. Então você consegue processar menos câmeras de reconhecimento facial fazendo uso de uma câmera comum. Tá? Inclusive no NVR da Dahua, com AI, você pode conectar qualquer câmera, não só câmeras de reconhecimento facial ou de reconhecimento facial da Dahua, como câmeras comum da Dahua ou uma câmera de terceiro que tem o protocolo ONVIF. Você consegue conectar e executar o reconhecimento facial nessas câmeras, desde que ela atenda aos requisitos mínimos de qualidade de imagem, né? Quando você utiliza a câmera com face capture, como boa parte do processamento, que é identificar essa face dentro da imagem e fazer a extração de dados, está na câmera, você consegue conectar muito mais câmeras simultaneamente no seu sistema. O NVR, quando você está utilizando o NVR, você consegue ter 20 bancos de dados com até 100 mil faces no total, tá? E você consegue fazer 4 canais de vídeo stream, né, que é quando você utiliza a câmera normal, ou até 24 faces por segundo de reconhecimento facial, que seria quando você está usando a câmera com face capture. Ela manda apenas a foto para o sistema e aí você consegue trabalhar com muito mais câmeras simultaneamente. E o cenário mais robusto, né, para uma aplicação mais avançada, onde você tem um requisito maior tanto de segurança quanto de quantidade de dispositivos fazendo reconhecimento, é utilizando o IVSS, que é o que a gente chama de appliance de reconhecimento facial propriamente dito. Nele também você consegue utilizar uma câmera comum ou uma câmera com face capture. Ele consegue processar os dois da mesma forma que o NVR, só que a capacidade de processamento dele é muito maior. Ele consegue trabalhar até com 50 bancos de dados, fazendo um total de 300 mil faces armazenadas em banco de dados.
eu consigo processar 96 canais de vídeo stream, que seriam câmeras comuns, sem o face capture, né? Ou até 320 faces por segundo sendo processadas nesse dispositivo. Vocês estão vendo aqui, não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas aqui do lado tem informação de 20 milhões de faces armazenadas. O que seriam essas faces armazenadas, né? Quando vocês viram o vídeo lá da busca que eles fizeram para encontrar a senhora, no primeiro momento, o que é que eles fizeram? Eles adicionaram o rosto da senhora num banco de dados desse. Deve ter sido lá o desaparecidos. E aí o sistema começa a fazer o reconhecimento em tempo real e comparar com esse banco de dados. Esse número entra aqui nessas 300 mil faces. Eu consigo fazer busca em tempo real, comparando qualquer face capturada com até 300 mil faces em tempo real, isso aqui. Aquela segunda busca que eles fizeram no segundo momento, analisando as imagens gravadas, não é que o sistema foi lá e começou a passar por todas as imagens novamente, fazendo análise de reconhecimento facial em cada uma delas. Não é isso. Todas as vezes que uma face é detectada na imagem, ela é armazenada no sistema. E aí, naquele momento onde ele teve que fazer a busca nas imagens gravadas, ele não fez a busca na imagem. Ele fez a busca nas faces capturadas que já estavam armazenadas no sistema. E esse número entra justamente aqui nesses 20 milhões de faces que podem ser armazenadas por esse dispositivo, tá? Então é bastante coisa que você consegue processar com um equipamentozinho desse. Você consegue conectar todos esses sistemas que eu falei, você consegue conectar eles no DSS, seja ele o DSS Express ou o DSS Pro, ou inclusive os appliances DSS, né, que é o DSS 7016S2, para que você consiga fazer o gerenciamento da biblioteca de faces, recebimento dos alarmes e busca dos alarmes, tudo isso através da interface do DSS, que é o VMS da Darwin. Além disso, você consegue receber todos esses alarmes e alertas, inclusive com as mensagens detalhadas no DMSS, que é a aplicação mobile da Darwin, ou no cliente mobile do DSS. Então você consegue receber esses alertas no celular diretamente. Tá? Além das câmeras, a gente viu lá um exemplo do sistema de reconhecimento facial para controle de acesso. Aquela ali era uma aplicação da Darwin, que é esse dispositivo aqui. Ele tem 7 polegadas de tela, então é um dispositivo relativamente bem pequeno, que você consegue posicionar na sua porta ou fazer integração com sua catraca e faz uma liberação quase que instantânea, tá? Utilizando os mesmos algoritmos que a gente usa para o sistema de reconhecimento facial. Além do reconhecimento facial, ele tem também a parte de biometria digital e leitor de cartão de acesso, para que você possa fazer uma dupla verificação ou alguma coisa do tipo. Então, pessoal, acho que era isso. Estou deixando aí para vocês os links, na verdade, os nomes para que vocês possam buscar e seguir a Darwin nas nossas redes sociais. A gente está sempre divulgando conteúdo novo, conteúdo informativo. Tem bastante material no Instagram e no LinkedIn, principalmente. A gente está com uma série de vídeos informativos no YouTube também, então deem uma olhada lá. E agora eu queria abrir o espaço aqui para vocês, para que a gente possa ter o nosso momento de dúvidas. Se vocês tiverem algum questionamento, se vocês quiserem dar um feedback aí também de como foi, esse é o momento. Eu vou deixar aberto aqui para as dúvidas agora. Primeira pergunta aqui: até que ponto o ambiente ao redor influencia na eficiência do sistema? Tá. Excelente pergunta, tá, Reginaldo? Um dos principais fatores que tem que ser observado quando você está preparando um sistema para o reconhecimento facial
é o ambiente onde você vai estar instalando isso aí. É extremamente importante que o sistema tenha uma imagem de qualidade para que ele possa fazer o reconhecimento em cima dela. Não adianta de nada eu ter toda essa tecnologia e eu posicionar a câmera, por exemplo, no ambiente interno, onde ela vai estar olhando diretamente para a entrada com bastante luz atrás. Mesmo utilizando sistemas de compensação de imagem como o WDR, você tem uma perda na qualidade de imagem. Ele dá um blur, mesmo que bem pequeno. E aí você vai perder no reconhecimento facial consequentemente. Então, assim, quando pensar no sistema de reconhecimento facial, é extremamente importante pensar no posicionamento da câmera. A câmera tem que ser posicionada. Uh, eu tenho as recomendações, vai depender da lente que você está utilizando, vai depender da resolução da câmera que você está utilizando, mas como regra geral, ela não pode ficar muito acima da altura da face que vai ser capturada. Ela vai ficar por padrão ali, não acima de 3 metros e meio. E sempre não muito longe dessas faces que estão sendo capturadas, a não ser que você esteja usando uma câmera de altíssima resolução, que aí você consegue manter a câmera um pouco mais longe e capturar mais faces ao mesmo tempo. Outra pergunta aqui, os sistemas de reconhecimento facial já estão sendo utilizados em sistemas de portaria remota ou virtual? O Emerson Osvariano Silva que perguntou. Então, Emerson, não que eu tenha conhecimento, tá? Eu posso checar com meus colegas lá de São Paulo para ver se eles, e do resto do Brasil, né, para ver se eles têm algum case desse sistema utilizado em portaria virtual, mas até onde eu tenha conhecimento, não. É extremamente possível, tá? Você tem esse sistema de gerenciamento remoto, onde você consegue se conectar a qualquer site, é só você ter a conexão, é só você ter o link de internet, e você consegue fazer esse gerenciamento remoto. Eu não vejo problema para utilização, mas até o momento eu não tenho conhecimento de case que já esteja utilizando. A pergunta do Leandro. Opa, Leandro. Prazer aí você aqui, viu, meu amigo? Hoje é mais viável financeiramente usar o reconhecimento facial na borda. Cadê? Perdi a pergunta aqui. Hoje é mais viável financeiramente usar o reconhecimento facial na borda ou no NVR? Quais cenários mais indicados para usar na borda ou no NVR? A gente tem uma pequena ressalva quanto à utilização do reconhecimento facial na borda, tá? É que quando você utiliza na câmera embarcado, como eu falei, né? A câmera é um dispositivo bem menor, que tem um chip de processamento menor. Então, para fazer o reconhecimento na câmera, a gente utiliza menos dimensões de reconhecimento. Quando você faz o reconhecimento no NVR, você tem 256 pontos onde a câmera faz extração e transforma aquilo num hash. Quando você usa a câmera, você tem apenas 128. Então, assim, qual que vai me dar uma precisão maior? É o sistema utilizado no NVR. No final das contas, dependendo da quantidade de câmeras que você vai estar utilizando, inclusive, vai ficar mais barato até utilizar o NVR. Mas se for uma câmera ou duas, aí realmente o que vai sair mais em conta é utilizar a tecnologia embarcada na câmera, tá? Mas aí com relação à precisão do sistema, a velocidade do sistema e a capacidade de reconhecimento, o NVR seria bem melhor. Não sei se respondeu, Leandro, mas é isso. O Maicon Cardoso, existe algum case para supermercado e que seja possível o compartilhamento? Então, não que eu esteja lembrado aqui agora, mais uma vez, mas eu vou pedir, se você quiser, pessoal, que eu deixar alguma dúvida aí que eu não consiga responder agora, é só me mandar um e-mail, acho que está na tela aí agora, o meu e-mail. Vocês podem mandar lá, inclusive qualquer dúvida com relação à apresentação ou qualquer dúvida posterior, vocês têm aí meu contato, podem mandar lá no e-mail, que eu vou responder isso para vocês. Maicon,
Então, eu não tô, agora no momento, eu não tô lembrado de nenhum case utilizando reconhecimento facial em supermercado, pelo menos não que a gente tenha feito com a Darro. Mas, assim, é um cenário que a gente vem trabalhando. Eu mesmo, aqui no Nordeste, tenho vários clientes que têm essa necessidade e a gente está desenvolvendo junto com eles ah, os cenários, né, vendo as aplicações para definir os produtos. E eu acho que é uma tendência realmente e que no futuro bem próximo a gente vai ter vários cases aí dessa utilização em supermercados. É um cenário que eu vejo realmente bastante aplicação para isso. Valeu, Pablo. Deixa eu ver aqui se eu tirar dessa parte de perguntas, se eu consigo deixar o e-mail aqui para vocês. Tá aparecendo agora o e-mail? Não. Ah, pergunta aqui do José Rangel. Ele fala que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, protege os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. As soluções de reconhecimento facial, de reconhecimento faces e outras da DARPA atendem aos requisitos da LGPD? Então, na verdade, não seria a tecnologia que teria que atender a essa lei. Na verdade, essa lei, na verdade, para atender esses requisitos da lei, né, você tem que trazer a segurança para o sistema e garantir que ela não vai ser utilizada para outro fim que não a segurança, a não ser que o usuário autorize a utilização das imagens para isso. A segurança pública, principalmente, tem prerrogativa nisso aí. Você pode utilizar as imagens capturadas, inclusive os dados faciais, para segurança pública. Foi até bom você lembrar, eu tenho que dar uma pesquisada com relação ao LGPD para utilização em estabelecimentos particulares, mas para segurança pública a tecnologia pode ser usada, contanto que você não tenha nenhuma lucratividade em cima disso ou que os seus dados sejam utilizados para outro fim que não a segurança pública. Então, Reginaldo, o Reginaldo está aqui perguntando se existe funcionamento do reconhecimento facial em câmeras portáteis. E se sim, quais os critérios para utilização nessas câmeras, como aquelas utilizadas pelo policial em patrulhas e eventos. Assim, um grande problema de utilizar o reconhecimento facial nessas câmeras portáteis é a capacidade, na verdade, é o posicionamento da câmera. Você precisa, como a gente falou, você precisa ter uma imagem clara da face da pessoa. Na ISC desse ano, a gente montou esse cenário, tá? Um dos nossos colegas, o meu colega, o Bruno, que fica lá em Brasília, para vendas de lá, ele adicionou a câmera no nosso sistema de reconhecimento facial, aquela câmera portátil, e pendurou lá no terno dele e ficou andando pela feira com essa câmera e o sistema estava rodando reconhecimento facial em cima. A gente testou, foi bem positivo o teste, foi muito superior até o que eu imaginava, porque por padrão a câmera pega a imagem, pega a face de cima, né? E, e, o, e a câmera portátil, pelo posicionamento, ela vê a face ou de frente ou um pouco abaixo, mas os resultados foram extremamente positivos. Eu acho que pode ser feita uma prova de conceito, mas a princípio funciona e funciona muito bem. A pergunta do Zé Carlos em relação ao armazenamento. O tempo, que é a quantidade de dias de gravação, e o espaço correspondem a quanto? E qual é o espaço necessário para 30 dias, por exemplo? Então, Zé Carlos, vai depender muito dos requisitos de gravação que você tem
né, para o sistema. A gente tem que definir, mas existe uma ferramentazinha da Darwa que você pode fazer o download no site da Darwa. Se você for lá no site da Darwa em central de download, e baixar lá o Toolbox, que é uma caixa de ferramentas da Darwa, onde você vai ter cálculo de tempo de armazenamento, ferramenta para conversão de vídeo, todos os modelos de câmera da Darwa para que você faça uma busca filtrada por características. Todas essas ferramentas estão dentro do Toolbox. Uma delas é a ferramenta de cálculo de storage. E aí você define lá os parâmetros de armazenamento que você quer e consegue ter quanto de disco você vai precisar para aquela quantidade de dias. Ou, inclusive, fazer o contrário. Você pode dizer quanto de disco você tem hoje, definir os parâmetros, e aí você tem como retorno a quantidade de dias que você vai conseguir armazenar naqueles discos que você já tem. Tá? Depois, qualquer coisa, me manda um e-mail que eu te mando a ferramenta para você fazer o download. Sobre a parte de... Uma pergunta aqui do Matheus Paiva. Sobre a parte de integrações, é feito via SDK? É via HTTP? Tem algum teste de estresse sobre a quantidade de requisições que suporta? Matheus, um bom teste de estresse é aquele case lá na China. Você viu, a gente estava utilizando... naquele vídeo lá da senhora, toda a tecnologia utilizada lá é Darwa, tá? 100% Darwa, tirando as câmeras, boa parte delas é Darwa, mas também tem o sistema legado, que já era da polícia daquela cidade, e também foi adicionado no sistema. Então, assim, o sistema suporta realmente bastante requisições. O mínimo que ele vai suportar é aquilo que tem... Se você entrar na página de cada produto, ele diz a quantidade de imagens ou de fotos por segundo que ele consegue processar. Então, ele vai receber, no mínimo, aquela quantidade ali por segundo. Com relação a SDK, a gente tem API e SDK desses produtos para que você possa fazer a integração em qualquer outro sistema. Valeu. Tem mais uma pergunta aqui, eu acho. Tem um comentário aqui do Humberto Macedo. Tem muita confusão entre reconhecimento facial, marca comercial, e reconhecimento facial tecnologia. A tecnologia tem requisitos mandatórios que devem ser cumpridos, 80 pixels olho a olho, altura da câmera, etc., para ter resultados eficazes. A marca comercial é ficção científica. É verdade, Humberto, é verdade. O pessoal confunde muito, né, o que eles veem em Hollywood e o que, na verdade, é possível pela tecnologia. Apesar de que eu acho que, não, na verdade, eu acho não. A tecnologia da Darwa, ela não considera mais essa quantidade de pixels olho a olho. Hoje a gente considera uma quantidade mínima de pixels pela face. Assim, de acordo com o paper da Darwa, a partir de 40 pixels na horizontal da face eu consigo fazer o reconhecimento. Para ter resultados 100% eficazes, eu preciso de pelo menos 120, mas a partir de 40 eu já consigo fazer um reconhecimento com um grau de confiabilidade menor, né? Mas é possível, tá? Acho que em supermercados. A pergunta, um comentário aqui, eu acho que é um comentário do Rafael Gifone. Acho que em supermercados seria interessante as câmeras ou sistemas de análise comportamental, onde mostra o tempo em que a pessoa fica em um determinado departamento
setor de alimentos, brinquedos, etc., sendo possível a produção de um relatório para gestão. Eu acho que realmente essa tecnologia é muito interessante para supermercados, Rafael. Inclusive, a gente tem uma solução, que a gente chama de solução, né, que é um conjunto de tecnologias que a gente junta num pacote e dá um nome a isso, né, que é a solução de retail, onde você tem, de forma, trabalhando juntas ali, a solução de reconhecimento facial, essas análises comportamentais, a gente tem análise de controle de fila, análise de ocupação, contagem de pessoas, então tudo isso de forma integrada, trabalhando através do sistema de retail, e, assim, facilita muito a gestão, você tem vários relatórios que podem ser úteis para o sistema de gestão. É um tema interessante, se eu não me engano, vai ter também um webinar falando desse sistema. Agora, como eu estou falando aqui, você pode ver, é um tema bastante abrangente, tem várias outras tecnologias, aí tem que ter um webinar específico para isso, mas se tiver alguma dúvida, você pode também mandar um e-mail e a gente troca uma ideia sobre isso aí. Valeu, Reginaldo. Obrigado aí pela presença, hein? Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar aqui para a gente. Acho que a gente está chegando no final. Na verdade, a gente já passou um pouquinho do tempo, mas vamos fechar aqui com as perguntas. Obrigado aí, Emerson. Obrigado pela presença aí. Um abraço. Valeu, Rafael. A solução é bem interessante, cara. Se você quiser mais alguma informação, manda um e-mail lá que depois a gente troca uma ideia. Obrigado, Humberto. Obrigado pela presença. Vou anotar aqui, hein? Opa, Caxias, satisfação lhe ver aqui, viu? Muito obrigado pela presença. Um abraço. Opa, Jurandilson também por aqui. Muito bom ver vocês, hein? Obrigado aí pela presença. Pessoal, acho que é isso. Acredito que a gente conseguiu encerrar aqui essa fase de perguntas. Eu vou finalizar aqui o webinar. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos, tá? Espero que tenha atendido a expectativa de vocês. E mais uma vez, vocês estão aí com o meu contato. Qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato comigo ou qualquer pessoal da engenharia da Dow. A gente está aqui justamente para trabalhar com vocês, para ajudar vocês em qualquer necessidade que vocês tenham, tá bom? Obrigado aí, pessoal. Um abraço.